Aí, ó, professor Lustosa na área, firme e forte para nossa quarta aula do curso completo de matemática. Vamos aí para nossa quarta aula. Querida, marota, tranquila, pode olhar 9,9, pode olhar. Ah, 9,10, a introdução. Não, 9,9, 9,10, 9,9. 9,9 nosso curso, toda terça, toda terça. Tá lá. Hoje, aula 4. Vamos falar de números primos e divisibilidade, não é isso? São aquelas regrinhas de divisibilidade. Quando o número é dividido por 2, quando ele é par. Quando ele é dividido por 3, quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Ou é múltiplo de 3, por isso que a gente, antes de falar de números primos e divisibilidade, fala de múltiplos e divisores. Quando o número é divisível por 5, quando ele termina em 0 ou em 5. E os números primos? Aí padrão, né? Número que só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Não é isso? O 2 é o único primo par. Na sequência, todos os outros primos são ímpares. Aí cuidado com a pegadinha, todo número primo é ímpar. Não, o 2 é primo, é o único primo par. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e vai. E vai, e vai, e vai. Fechou? Queridão? Para nossa quarta aula. Então, de olho na tela aí, vamos brilhar. Vamos brilhar, vamos brilhar. Curso completo de matemática. Tá lá, olha lá a nossa questãozinha já. André, atualmente com 36 anos de idade, está empolgado com seu aniversário, que será comemorado no próximo dia 23 de junho. Tá bom. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Tem 2 itens. Para dizer se está certo ou se está errado. A idade atual de André pode ser expressa como a soma de 2 números primos. Pode. O 36 ele é igual ao 17 mais o 19. E tanto o 17 como o 19 são números primos. 17 e 19 são números primos. E 17 mais 19 dá 36. Querido, hein, professor? Querido. Bem que tu disse. Queridão. Queridão. A idade que André completará é um número primo. Ele está com 36, completará 37. 37 também é um número primo. Só tem 2 divisores, um e ele mesmo. Número primo só tem 2 divisores, um e ele mesmo. Não é possível, professor. Não é. Tá certinho também. Tem certeza, professor? Absoluta. Absoluta, absoluta, absoluta. Certíssimo. Vai lá para a próxima. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas números primos? Pares, além do 2, não são primos. Então tá errada a letra A. 19, 23, 25. Opa, o 25 ele é divisível por 5. Além do 1 e do 25. Então não dá. Não dá. Então tá errado. 2, 3, 5, 7. São os 4 primeiros números primos. Tá certo. 11, 13, 15. O 15 é divisível pelo 1, pelo 15, pelo 3 e pelo 5. Nossa, é divisível pelo um monte de gente. Ixi, pelo um monte de gente. Aí já não deu. 17 é primo. 3, 5, 11, mais o 9 é divisível por 3. E pelo próprio 9 e pelo 1. Então também não é primo. Então tá errada a letra D, tá errada a letra E. E de fato, apenas números primos, letra C. 2, 3, 5 e 7. Lembra que o número primo só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. O 25 é divisível por 5, além do 1 e do 25. O 15 é divisível pelo 1, pelo 3, pelo 5 e pelo 15. Ou seja, além do 1 e ele mesmo, tem o 3 e o 5. O 9 é pelo 1, pelo 3 e pelo 9. Então, além do 1 e do 9, tem o 3. Então, não dá. E vai. Roda girando. E só vamos. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um número primo.
Números pares, além do 2, não são primos. 75 dá para dividir por 5. Pelo menos eu sei que dá para dividir por 5. E por 3 também. Então, não é primo. Números primos têm só dois divisores, um e ele mesmo. 77 dá para dividir por 7. Ou por 11. Então, além do 1 e do 77, tem lá. E aí, por eliminação, olha lá, letra A, 73. Ainda que eu não soubesse que lá o 73, mas 74 não é, 76 não é, pares não são. Pares não são. Só o 2 que é. 75 dá para dividir por 3, dá para dividir por 5, dá para dividir por 15, dá para dividir por 25, então não é. 77 dá para dividir por 7, dá para dividir por 11, além do 1 e do 77, então também não é. Só pode ser o 73. Aí, professor, e dá para trabalhar por eliminação assim? Dá. Dá para trabalhar por eliminação assim. Não, professor, não é possível. Tem certeza, professor? Absoluta. Absoluta. Pode ver. E agora, uma questãozinha muito querida, eu diria que completaça, tá? Presta atenção, né? Ela vai nas duas páginas ali. O texto seguinte servirá de base para responder a questão. Divisibilidade. Tem a ver com a nossa aula. Considerando dois números inteiros positivos A e B, dizemos que A é divisível por B quando a divisão de A por B resultar em um quociente inteiro, ou seja, quando o resto da divisão for igual a zero. Divisão exata. Aqui ele está explicando. Essa questão é boa porque ela te dá uma aula antes de te cobrar o que ela quer. Em termos matemáticos, escrevemos com isso que A dividido por B é igual a Q, onde Q é um número inteiro e resto zero. Divisão exata. Por exemplo, agora vem, o número 15 é divisível por 5, porque 15 dividido por 5 dá 3 e o resto é zero. Da mesma forma, 15 também é divisível por 3, porque 15 dividido por 3 dá 5 e novamente o resto é zero. No entanto, se tentarmos dividir 15 unidades igualmente entre duas pessoas, cada uma receberá 7 e sobrará uma unidade. Isso acontece porque a divisão tem resto 1, o que significa que 15 não é divisível por 2. Não dá divisão exata. Preste atenção. Aí ele segue. Assim concluímos que 15 é divisível por 5 e por 3, mas não é divisível por 2. Ok. Considerando as seguintes afirmações, considere, perdão, as seguintes afirmações sobre divisibilidade. Se um número é divisível por 4, então ele também é divisível por 2. Ele não está te pedindo para dizer se está certo ou está errado. Ele está te afirmando que isso está certo. Se o número é divisível por 4, ele também é divisível por 2. Porque para ser divisível por 4 precisa ser par. E todo número par é divisível por 2. Se o número n é divisível por 12, se e somente se n é divisível por 4 por 3. Aqui é uma regra. Para ser divisível por 12, tem que ser divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. E aí eu tenho que me lembrar que para ser divisível por 3, a soma dos algarismos daquele número é divisível por 3. Por exemplo, 123. Se eu somar 1 mais 2 mais 3, dá 6. 6 é divisível por 3. Então 123 é divisível por 3, que daria 41. Se eu não estiver enganado. Não é isso? 41. Aí ele vai, se n é divisível por 6, então n é divisível por 3. Outra máxima. Porque para ser divisível por 6 tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então se tem que ser por 2 e por 3, é divisível por 3. Essas três informações ele não está te pedindo se estão certas. Ele está te afirmando que estão certas. Dentro das regrinhas de divisibilidade. Aí divisível por 5 termina em 0 em 5, divisível por 10 termina em 0, divisível por 4, os dois últimos algarismos tem que ser divisível por 4, por 3 a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3, divisibilidade por 9, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9, divisibilidade por 6 tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Aí as outras divisibilidades não compensam. Eu tenho que saber a do 2, a do 3, a do 4, a do 5, a do 6, a do 9, a do 10 e a do 12 aqui ele já falou. Tem que ser divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Pronto, essa divisibilidade já resolve. Professor, mas sendo assim, a do 15 também tem que ser divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Ok, por 15, por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Ah, peguei, professor. Peguei esse detalhe. Agora vem na questão. Com base nessas informações, assinale as proposições, analise as proposições e assinale a correta. Um número
divisível por 3 e por 4, necessariamente é divisível por 6. Tá certo. Por quê? Porque se ele é divisível por 4, ele é divisível por 2. Então, se ele é divisível por 4, ele é divisível por 2. E se é divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6. Até porque se é divisível por 6, é divisível por 3. Então, se é divisível por 12, é divisível por 6. E 3 e 4 é 12, então por 12 é por 6. Querida. Só que o medo de ser a letra A. Ai, meu Deus, vou ver as outras letras, professor. Vê? Se N não é divisível por 3, então N ainda pode ser divisível por 12. Não. Por 12 tem que ser divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Tá aqui, ó. Na segunda informaçãozinha aqui. Então a letra B está totalmente errada. Letra C, todo número é divisível por 4, também é divisível por 12. 16 é divisível por 4 e não é por 12. Já te dei um exemplo. Letra C já está errada. Letra D, se N é divisível por 6, então N é divisível por 12. Não. Aqui é o critério de quem pode mais, pode menos. Por 6 não é por 12. Por 12 é por 6. Se é divisível por 12, é divisível por 6. Mas se é por 6, não é por 12 necessariamente. Deixa eu dar um exemplo. 30. 30 é divisível por 6 e não é por 12. Agora o 60 é divisível por 12 e por 6 também. É o critério do quem pode mais, pode menos. Tá certo? Tá aqui. Achei a sujeirinha na roupa. Letra E, tá errada a letra D. Letra E, se N é divisível por 6, mas não por 4, então N é divisível por 12. Para ser divisível por 12, tem que ser por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Se ele não é divisível por 4, então ele não é divisível por 12. Para ser divisível por 12, tem que ser divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Pegou? Pegou a visão? Pegou? É isso. Por hoje, queridinho, marotinho, números primos e divisibilidade, principalmente os dois, saber os números primos é importante. A regra só é primo se é divisível por 1 e por ele mesmo. 2, único primo par, na sequência todos os outros são ímpares, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 47, 53, 59 e vai. E vai. E aí a divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 9, por 10, por 12 e vai. Ai, professor, tem umas regras meio loucas do 7, do 13, do 11, perdão, tem. Nem vale a pena bater cabeça. E aí a gente vai aqui, ó. Bem querido, não te pedi no começo da aula para curtir, para compartilhar, para comentar, mas tu sabe, né? Padrão, curte, compartilha, comenta. Faz o CCC para nós. Curso completinho aí, estamos na 4ª aula de matemática, não é isso? Terça-feira, 26 de agosto. E vamos. Ih, tem muita aula para frente. Muita aula, muita aula. E você vai pegando em questões por questões com questões. Aqui no nosso canal segue a regra. Tamo junto? Bem querido? Vamos. Ânimos. E daqui a pouquinho, meio-dia e 12, 5 questõezinhas da Banca Quadrix. Hoje é terça das bancas regionais. Banca Quadrix, uma banca que imita a Banca CESP na modalidade certa e errada, mas por um detalhe, as questões que eu vou trazer hoje são de ABCDE, assim como a Banca CESP também tem questões de ABCDE, não é isso? A gente vai resolver agora, meio-dia e 12. 12, professor? 5 questõezinhas da Banca Quadrix. Bem querido, e vem comigo. Todo dia aqui no canal tem aula, tem questões. E ó, vamos girando essa roda. Ontem voltamos a fazer nossas aulas ao vivo. Você viu ali às 21h21. Resolvemos 4 questõezinhas da Banca Vunesp, né? Isso, da lista de 160 questões. E essa semana ainda vamos ter mais. Tanto da Banca Vunesp como da Banca FGV. Banca FGV pensando no CNU, as 130 questões do CNU, né? Isso, e a Banca Vunesp, as 160 questões para o TJ. E vamos. Não é isso? E vamos. E vamos. Sempre. Tamo junto? Então, bons estudos. 12 e 12 nós estamos aqui de volta. E pra cima.